Esse foi o grande desafio, eu diria, do ano de 2020. Você continuar dando conformação, mantendo políticas públicas que são importantes nesse contexto de uma projeção de limitação orçamentária. Eu tive ali momentos que eu tive que reduzir muitas vezes a execução de uma obra, restringir alguns serviços não tão essenciais assim. Então, desde que nós iniciamos, né, ali meados de março, finalzinho de fevereiro, a gente já estava dentro desse contexto, ainda no cenário de pouca incerteza. Eu lembro que eu fui fazer um curso em Curitiba no início de março, e a gente estava ali preocupado, né, porque o noticiário já demonstrava preocupação em relação à pandemia, e aí a gente até ficou preocupado se não iríamos ficar presos lá no aeroporto, enfim. Mas foi bem no começo, a gente não sabia o que viria pela frente, né? Na verdade, eu digo que terminamos o ano de 2020, inclusive sem saber o que viria após 31 de dezembro de 2020, né? Porque foi um cenário de grandes incertezas. E essas incertezas, elas geram algumas frustrações, tanto para nós, enquanto pessoas, né, frustrações de planejamentos que fizemos, de viagens, quanto também para o poder público, porque a lei orçamentária anual, ela foi aprovada num cenário de normalidade. Então, eu planejei, eu pensei, eu idealizei políticas que seriam implementadas sem saber que a pandemia poderia chegar ao Brasil. Na verdade, não tínhamos conhecimento sequer da existência de um vírus que estava ali sendo espalhado. Então, nesse contexto, tudo que foi planejado em 2019, nós tivemos algumas dificuldades na implementação no ano de 2020. Isso foi algo meio óbvio, não só para o município de Cotia, mas para todo o Brasil, o mundo, na verdade, viveu isso. Então, desde começo de março, foi montado um comitê de crise dentro do município, com alguns secretários ali, para poder tratar essa questão da pandemia mais próxima, mais acompanhar ali em loco tudo que estava acontecendo, né? Ainda dentro desse cenário de certeza, nós tivemos várias medidas que foram sendo adotadas pelo município de Cotia, e lógico, em compasso com aquilo que o Estado adotava, com que a União adotava. E isso, de certa forma, né, esses decretos, essas leis que foram surgindo, trazendo algumas limitações, fechamentos de comércio, isolamento, restrições de locomoção, nós tivemos também suspensões de aulas, de contratos. Isso tudo vai gerando uma certa frustração na execução orçamentária, porque a lei orçamentária, ela fixa a despesa e estima uma receita. Então, esses dois eixos da lei, eles foram, no início, ou pelo menos se pensou no início, que seriam muito afetados. Porque, de um lado, eu tenho medidas restritivas do Estado, do próprio município, que acabam restringindo o funcionamento de estabelecimentos comerciais, dos serviços que são prestados no âmbito do município, né, para conter essa disseminação do vírus. E do outro lado, obviamente, se eu não tenho um comércio, serviço funcionando, eu deixo de arrecadar. Então, a gente viveu essa dualidade dentro desse ano de 2020. E o município, com muita responsabilidade e orientação, por óbvio, foi adotando algumas medidas. Por exemplo, eu cito aqui alguns decretos. Nós tivemos o decreto municipal 8.691, ali ainda no final de março, que decretou a suspensão de alguns contratos administrativos, já pensando no fluxo de caixa, nos problemas que eu teria de arrecadação. Nós tivemos depois o decreto 8.700, que instituiu um plano de contingenciamento efetivo para conter o gasto da máquina. Então, ainda que eu tivesse planejado aquela realidade orçamentária, eu tive que pisar, desculpa o linguajar mais comum, eu tive que pisar no freio para poder não chegar no final do exercício e ter problemas orçamentários. Nós tivemos ali a declaração da calamidade, e isso gera para o município
algumas implicações, como, por exemplo, em relação ao cumprimento das metas, dos índices, né, praticamente para os efeitos do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, todas essas medidas, elas foram sendo adotadas e, por óbvio, eu gero, por exemplo, num canteiro de obras que estavam ocorrendo dentro do município, eu gero problemas também, porque aquele canteiro, aquela obra só é executada por pessoas. Eu tive problemas também nesse mesmo período, em decorrência das medidas de restrição, em relação a materiais. Então, isso tudo causa uma certa dificuldade na continuidade de obras, serviços. Então, nós passamos por uma realidade de execução orçamentária bem atípica e foi muito bem conduzida. Nós tivemos, ao final do exercício, até a gente tinha uma projeção no início de 2020 de que teríamos ali um impacto enorme, tanto na arrecadação, nos repasses, e, na verdade, assim, segundo dados até do Tribunal de Contas do Estado, nós chegamos, 31 de dezembro, basicamente tendo arrecadado aquilo que foi estimado. É óbvio que dentro dessa arrecadação a gente considera os repasses, nós tivemos repasses do governo federal específicos para o enfrentamento da Covid, né? E então todas essas questões, elas geraram umas limitações para a implementação da política pública. O professor bem sabe, na área da educação, por exemplo, tudo paralisou, né? Inclusive estudos estão dizendo que a gente teve regredimos aí muitos passos na área de educação justamente por conta dessa paralisação, porque nós ainda não temos essa cultura do ensino à distância, é muito difícil, acho que quem tem filho está acompanhando e sabe a dificuldade que é de você, por melhores instrumentos que sejam disponibilizados pelo município, é difícil você conseguir colocar o seu filho ali na frente do computador e para ter aula. Então, assim, tudo isso geraram problemas na execução dessas políticas públicas. Isso foi inegável. E para 2020, inclusive, nós tínhamos uma receita estimada em torno de 983 milhões de reais. E nós terminamos ali o exercício com uma arrecadação, segundo os dados do Tribunal de Contas do Estado, em torno de 980 milhões de reais. E aí tiveram alguns ajustes, né? Mas terminamos quase ali próximo daquilo que nós projetamos. E um dado curioso que eu gostaria de trazer aqui é que todo o Estado sofreu de alguns mais, alguns menos, né? A gente sabe que tem município que dependeu mais de repasse, tem município que dependeu menos, mas todo o Estado junto, excluído aqui o município de São Paulo, que possui fiscalização própria, gastou só no enfrentamento da Covid 10 bilhões de reais em 2020. Então, foram valores assim, significativos que foram destinados exclusivamente para combater a Covid. Então, isso tudo, lógico, traz realocamentos, traz necessidades de replanejamentos no curso da execução orçamentária, que é mais difícil ser feito, né? Que, inclusive, os órgãos de controle pegam muito no pé em relação a essas alterações orçamentárias que são feitas no decorrer do exercício, porque, querendo ou não, denota uma fragilidade no planejamento tão esperado e tão cobrado dos gestores públicos.